Bom, estamos dando continuidade, então, hoje à nossa sequência de entrevistas com profissionais que, ao nosso entender, são profissões que têm uma perspectiva de futuro melhor. E hoje nós estamos com o Guilherme Lima, ele trabalha com UX. Tudo bom, Guilherme? Tudo certo. Olá a todos, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Isso mesmo, meu nome é Guilherme Lima, trabalho com UX atualmente há 5 anos, tenho 27 anos, então, assim, é uma experiência relativamente nova, né? Eu acho que, na verdade, o emprego em si hoje, né? O termo UX é algo muito novo, então, para mim também é algo muito novo, né? Mas conta pra gente, Guilherme, como é que você chegou nessa profissão, né? Uma coisa que acho que até 5 anos atrás ninguém sabia que existia essa profissão, né? Como que você chegou? Como que você descobriu que existia esse trabalho de experiência do usuário e como que você decidiu caminhar nessa direção profissionalmente? Então, na verdade, tudo começou bem antes de eu imaginar o que era UX, né? Eu também, há 5 anos atrás, não fazia muita ideia do que era. Então, para mim, era algo muito novo. Mas a minha carreira começou, se for parar para pensar, foi a minha carreira que me escolheu, né? Mas começou quando eu tinha 12 anos de idade. Foi quando eu tive a primeira interação com um software, né, de design, que no caso foi o Photoshop. E era um software algo muito novo ainda aqui para o nosso cenário, né? Então, isso despertou um interesse muito grande em mim. Eu tive interesse por todos os aspectos visuais que você pode imaginar. Sempre gostei de desenhar coisas, né? Tanto no papel quanto, né, no computador. Mas começou com 12 anos. Eu fui aprendendo, me desenvolvendo, no caso, com o Photoshop. E isso com 17 anos, eu comecei, assim, uma carreira profissional, né? Como home office também. Então, isso há 10 anos, né? E na parte de design visual, no caso. Eu fazia trabalhos voltados para esportes eletrônicos, trabalhava para os maiores streamers do mundo, né? Que streamers que são transmissores, né? São as pessoas que transmitem o jogo. Tem muita gente que sabe o que é, já está habituado, mas para quem não sabe, um streamer é uma pessoa que transmite seu jogo, pode não ser um jogo, pode ser só uma narração, alguma coisa do tipo. Mas essas pessoas, elas precisam de interfaces. E eu comecei fazendo interface para essas pessoas e, assim, foram 3 anos que eu me aprimorei nisso. Isso me rendeu ótimas experiências. Inclusive, tive a oportunidade de ir para fora, conhecer essas pessoas. Então, assim, foi algo que acrescentou muito na minha carreira. Mas isso com 20 anos, né? Até os meus 20 anos eu fazia isso. Fiz até um pouco depois também. Mas a partir dos meus 21 anos, eu decidi que eu ia mudar de área. Comecei, eu não sabia muito bem ainda o que era UX, né? Experiência do usuário. Mas comecei pesquisando algumas coisas sobre o que eu poderia fazer. E eu já tinha um pouco era um pouco habituado com a parte de design de interface, né? Porque uma coisa está meio relacionada com a outra. Quando você está fazendo um trabalho visual ali para uma pessoa, no caso que eu fazia da área de esporte eletrônico, tudo isso tem alguns padrões, algumas coisas que estão relacionadas à parte de design de interface. Então, eu vi uma vaga aqui em São José dos Campos para uma agência, me candidatei a essa vaga, decidi que eu ficaria meio período nessa vaga e meio período eu continuaria fazendo o que eu já fazia ali para os streamers. E eu consegui essa vaga, foi aí que eu conheci meu mentor, né, meu patrão, que na época era meu patrão, acabou virando um mentor e hoje é um grande camarada meu, me ensinou quase toda a base que eu tenho hoje. E isso com 21 anos. Daí para frente também não sabia muito bem o que era o UX, aprendi bastante com esse meu amigo, né, o Ricardo, o nome dele. Hoje dirige uma agência aqui em São José dos Campos, ainda dirige essa agência, felizmente, é tudo indo muito bem. Mas, enfim,
Ele me ensinou essa base, fui pegando as partes de interface, né? Lógico que a gente vai aprendendo, uma coisa vai relacionada com a outra, mas a parte de UX, pesquisas com usuários, desenho de wireframe, né? O que é um wireframe? É desenhar uma tela, um esqueleto de uma tela, tudo isso fui aprendendo no começo. E, basicamente, estava com 21, fiquei 3 anos, mais ou menos, nessa agência. Passei por uma outra agência aqui de São José dos Campos também, que era a Fox Interact, e depois, né, a gente migrou para a Resultage. E até o ano passado, aliás, até o começo desse ano eu tava com eles ainda, então foram mais 4 anos, quase 4 anos. E hoje, com 27, eu estou no Itaú, trabalhando como home office também, Itaú BBA, um braço do Itaú. É uma experiência nova para mim também. Comecei lá em fevereiro, ou seja, mês passado, a gente está no final de março agora. Então, para mim, é uma coisa nova. Também estou aprendendo muito e ensinando algumas pessoas também, passando conhecimento para frente. Mas, basicamente, minha carreira se resume um pouquinho nisso daí. Bacana, hein? Tá ascendendo rápido, né? Parabéns. Mas talvez as pessoas possam questionar assistindo esse vídeo o que é esse UX? O que é? Explica para gente o que é essa profissão de desenho de UX, desenho de experiência do usuário, não é isso? Basicamente isso. O nome ele pode ser bem intuitivo se você explicar um contexto, né? Vamos entender como experiência do usuário qualquer tipo de experiência, seja ela com algo físico ou não, mas mais relacionado com o que eu faço. E o UX ele está ligado a interfaces seja de aplicativos, seja de sites, mas pode ser também de software, pode ser uma central multimídia de um carro, pode ser o painel de um carro, tudo que tem uma interação com alguém, uma pessoa por trás, vai ser considerado UX, né? Vai ter que ter uma experiência desenhada para aquilo. Então, imagine, por exemplo, vamos pegar o Facebook como exemplo. O Facebook, a gente tem uma interface por trás daquilo, e atrás daquela interface a gente teve, né? Imagina, lógico que a gente teve o desenho de como seria aquela experiência que foi se tornando o que é o Facebook hoje, né? Então, como que a gente consegue trabalhar com algo que não é palpável, né? Através de pesquisas, através de entendimento de quem são essas pessoas, quem usa essa plataforma. Essas pessoas são pessoas mais velhas, são pessoas mais novas, são todos esses grupos. Hoje o Facebook envolve todos esses grupos, né? E tem que ser acessível para todo esse público, tanto para uma criança de 7 anos de idade, né, se os pais permitirem, quanto para um idoso de 80 anos de idade vai conseguir usar facilmente, né? Então, a experiência do usuário é tudo isso, tudo que envolve uma interação com uma pessoa, com uma plataforma. Basicamente isso. Ok. E hoje, você sabe dizer como que a pessoa se capacita para poder trabalhar com isso? Tem uma faculdade disso? É um curso mais rápido? Como que funciona, assim, nesse caso? Então, aqui no Brasil, até onde eu saiba, a gente não tem uma faculdade, algo muito grande para UX especificamente. Tem vários cursos. Eu não sou a melhor pessoa para falar de forma acadêmica, porque a minha jornada ela se construiu de forma bem didática, né? Eu sou uma pessoa autodidata, então tudo que eu aprendi foi sozinho. Claro, fiz alguns cursos, mas de forma acadêmica eu não tenho muita bagagem acadêmica. Mas no Brasil hoje a gente acredita que não tem uma faculdade de UX, a gente tem uma carência de estudo. Mas o estudo ele é muito abrangente, né? Uma pessoa com um celular, seja esse celular de alta qualidade, um celular de entrada, consegue aprender. A teoria ela é um pouco complexa, mas ela se desenvolve muito bem na prática. Então é uma coisa que não é tão difícil. Se a pessoa tiver um pouco de facilidade, um pouco de conhecimento tecnológico, ela consegue aprender.
E tem vários cursos gratuitos, você vai achar canais hoje no YouTube que vai te ensinar. Você vai ter páginas como Udemy, que é uma plataforma de cursos online que também vão ter cursos gratuitos, assim como cursos pagos, mas que são baratos e acessíveis. E vai ter bastante conteúdo em português. Eu tive a facilidade na verdade, o privilégio, né, de poder acompanhar os conteúdos em inglês, mas a gente tem hoje no Brasil bastante conteúdo em português, que é tão rico quanto o conteúdo que tem lá fora. Então, é uma profissão acessível, é fácil de aprender no começo e tudo que vai daí para frente é força de vontade, né? Pô, bacana. Eu andei pesquisando que tem uma demanda muito grande, reprimida no mundo inteiro de profissionais nessa área, né? Estava vendo hoje mesmo em Portugal. Portugal tá caminhando para ser um país de alta tecnologia também, né? De startups, de negócios nessa área. E eles estão prevendo lá, assim, a quantidade de profissionais nessa área, não só de UX, como de desenvolvimento também. E hoje você não necessariamente você precisa estar no local, né? Porque agora, com acesso à internet de alta velocidade, ficou muito mais fácil das pessoas se conectarem e se relacionarem. Você tem acompanhado isso? Como é que está nessa tua jornada profissional? Você buscou essas vagas? Como que foi isso para você? Como você falou, né, o mercado de UX está crescendo muito, até porque o termo, né, UX está sendo mais popularizado. É uma profissão antiga, se eu for te falar que tem conteúdos de 90 e poucos que já falavam sobre experiência do usuário, porém, é algo que hoje ainda engatinha, mas, sim, a demanda tem crescido muito em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade que você for, você vai ter alguém alguma empresa, alguma agência, que vai precisar de um profissional de desenhista, né, um designer de experiência do usuário. Justamente por isso que as agências e empresas estão abrindo cada vez mais vagas para isso e o UX está sendo cada vez mais centralizado como uma profissão só, né? Hoje, um UX designer muito provavelmente não vai trabalhar só com UX, vai ter a parte de interface também, que pode ser considerada, dependendo da área, um braço do UX, né? Ou o UX pode ser considerado um braço da interface. E o branding também Mas está incluído aí? Branding, marca, fazer marca também é incluído nessa categoria? Alguma das duas? olha, o apelo emocional da parte do branding e de construção de marca no geral está relacionado ao UX, né? Porque o UX ele é muito, como que eu posso dizer, da parte de empatia da pessoa, né? Então, assim, sensorial é a palavra que eu queria encontrar. Então, e o branding tem total relação com isso. Apesar de que quem trabalha aqui em UX geralmente não vai fazer branding, mas muito deles hoje, muitos desses profissionais podem saber fazer porque é algo que esteve relacionado até um tempo atrás e ainda está relacionado em alguns lugares, uma coisa com a outra, né? Como eu estava dizendo, eu comecei a minha carreira como designer visual, né? Então, eu tenho experiência com design gráfico, com a parte de social media, por exemplo. Então, uma coisa que vai acarretando a outra, mas pode ser que alguns profissionais de UX também façam a parte de branding, assim como a parte de interface, mas a gente está desmembrando a profissão ao invés de unificá-la, né? Então, o ideal é para a gente atingir uma melhor qualidade que a gente unifique a profissão, mas é bom ter uma bagagem, né? Seja ela de branding, de interface, de design gráfico nem tanto, porque design gráfico mexe bastante com offline, né? Não necessariamente com a internet. Você tinha citado que com internet de alta velocidade, né? E você não precisa estar no lugar para fazer aquilo. Dependendo da área, até precisa, mas num contexto geral, dá para fazer assim tranquilamente de casa, né? Tendo um ambiente legal para trabalhar ali, você consegue fazer, focar naquilo que você está fazendo. Mas dependendo da área, é importante fazer uma pesquisa de campo, estar presente
no ambiente, entender as necessidades daquele ambiente, as necessidades daquelas pessoas. Então, tem uma parte do UX que até foi um pouco desfavorecida por conta da pandemia, que são as pesquisas de campo, que é estar perto das pessoas, entender o cenário das pessoas, como essas pessoas utilizam um produto, uma plataforma, um aplicativo, esse tipo de coisa. Mas, no geral, é uma profissão que dá para você fazer de casa, você consegue fazer tendo uma internet média, não precisa de uma internet de alta velocidade, mas se tiver, vai te ajudar e vai ser melhor para a sua produtividade, né? Ah, sim, sim. Em relação à questão assim da remuneração, assim, você considera uma boa remuneração essa profissão hoje ou em relação a outras profissões, né? Porque está havendo uma diminuição muito grande na base de remuneração de várias profissões, né? Devido à questão da crise e tal. Como você vê a questão da remuneração dessa profissão? Você acha que ela é boa, está melhorando ou não? Eu acho que está melhorando, porém, é o que você falou, né? A crise hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas no Brasil também, né? De uma forma bem agravante. São várias profissões que foram prejudicadas, né? Algumas se favoreceram, né? Algumas empresas se favoreceram por conta da pandemia, mas é assim, né? O mercado é assim. Mas é uma profissão que recompensa bem. Isso tudo vai depender do estado, né? Onde você está, da cidade onde você está, do seu nível de conhecimento, né? Hoje a profissão ela pode iniciar como um estágio ali, um júnior, passar para um pleno, um sênior e daí por diante, né? Daí para frente é só o tempo, né, que vai contar e, lógico, a bagagem, o portfólio. Mas Você é tem uma qual estágio? Hoje eu sou vai depender muito, viu? Eu me considero sênior por conta Aham, do tempo, né? Hoje aham, a partir dos 4 anos de profissão é considerado sênior, mas isso depende muito da empresa, tá? Uma aham. empresa geralmente ela vai contratar, por exemplo, procura-se profissional de UX sênior, só que vai pedir aí 5 anos de experiência, 6 anos de experiência. Mas tudo isso vai depender da bagagem portfólio, né? Isso conta bastante. E isso também conta bastante para o piso salarial, né? Numa Uhum. cidade como São José dos Campos, por exemplo, vai iniciar os salários aí para um júnior talvez na faixa de um salário mínimo e meio e daí para frente até uns 3, 4 salários mínimos, né? Algo em torno dos 4.000. Isso Uhum. dependendo de ser pleno e agora, para fora de São José, aqui em São José você também consegue achar salários melhores que esse, né? Tudo vai depender da empresa, da situação da empresa, que público ela Uhum. atende, como esse público paga, né? Porque tudo isso é muito importante, né? É. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa, de exemplo, uma empresa que mexa com turismo. O turismo foi totalmente prejudicado durante a pandemia, né? Então, Uhum. empresas que mexiam com turismo talvez não vão conseguir arcar com um salário tão acima do piso ou até mesmo no piso salarial aí. Mas em São Uhum. Paulo, Rio de Janeiro, você vai achar vagas aí facilmente de 10, 13, 15 mil reais. Tudo isso vai depender, claro, do grau de senioridade, né? E da empresa. Mas é uma vaga que recompensa bem, dependendo, né, tipo, do que você vai comparar. Lógico que ninguém vai ficar rico sendo UX designer. Se a ideia é ficar rico, pode esquecer. Tem que Uhum. gostar muito. E, claro que dá para viver com muita dignidade. Eu acho que o mais importante é estar fazendo uma coisa que vai te deixar feliz, porque, né, eu acho que o mais importante é isso, ficar feliz em estar melhorando alguma coisa, em estar melhorando a vida de uma pessoa, de muitas pessoas, né, dependendo de onde você estiver. E, claro, é um trabalho que não exige tanto esforço físico, você consegue, como muitas áreas da tecnologia, né? É muito mais esforço lógico e eu acho que, acima de tudo, empatia. No caso de UX, você tem que ter um bom coração. Acho que se você é uma pessoa que
não lida muito bem com outras pessoas, o caminho não seria muito bem para essa profissão. E claro que tem muitas pessoas que não acabam não lidando muito bem em equipe ou até mesmo entendendo o lado de outras pessoas, né? Acho que o importante é você reconhecer os problemas de um cenário, ter autocrítica e ter empatia acima de tudo. Mas, respondendo a pergunta, acho que acabei indo muito além, né? A recompensa, a remuneração é boa, mas tudo isso depende do cenário, né? É uma boa Uhum. remuneração, no meu ponto de vista. Legal. Achei interessante isso que você falou na nossa outra entrevista com o Chico Abelha, que é um youtuber, ele falou a mesma coisa. Cara, você tem que fazer algo que você gosta, que você vai ter prazer, que você vai ser feliz, e não só pelo dinheiro, né? O dinheiro, ele acaba sendo sempre uma recompensa, claro, pelo resultado do teu trabalho, mas se você tiver só o dinheiro e não tiver a realização pessoal, o prazer de fazer aquilo, de saber que está contribuindo com vidas, entender o seu papel naquela profissão, né? Ele vai ficar descompensado, desbalanceado, né? Só ter o dinheiro e não ter a realização pessoal. Então, eu acho que esse equilíbrio entre a realização pessoal, poder contribuir com o mundo, né? E ter também um resultado financeiro uma coisa equilibrada, né? Você enxerga assim? Com certeza, Eduardo. A remuneração ela importa muito, né? A remuneração financeira importa muito, porque, né, sem dinheiro a gente não vive, infelizmente. Mas o mais importante de tudo, né? Sobretudo é a sua felicidade, né, cara? Como que você vai ser feliz no seu trabalho só porque você ganha bem, né? Então, é o mesmo problema que uma pessoa pode passar escolhendo uma faculdade errada ou sendo induzido a fazer alguma coisa. Eu acho que o importante é você ser feliz e também tem aquele fato, né? Nem todo mundo tem a oportunidade, o privilégio de saber a profissão que quer, né? É, Então, tudo isso vem de berço, vem, acho que de criação, incentivo, né? Como eu falei, eu comecei com 12 anos. Então, se eu não tivesse tido os pais que eu tive, né? O computador na minha casa, a possibilidade de ter um Photoshop instalado lá, né? Isso há 15 anos atrás, enfim, né, um uhum, pouco menos de 15 anos atrás, enfim, 15 anos atrás, vamos colocar aí que eu não vou fazer conta agora. Então, se eu não uhum. tivesse tido essa oportunidade, quem garante que eu estaria fazendo isso hoje, né? Se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais, né? No caso, não foi nem apoio financeiro, eu cresci numa família de classe baixa aí, mas a gente tinha um computador ali para a família inteira, né? A gente conseguia conciliar o tempo ali, né? Usava a internet de escada e eu conhecia assim por acaso, cara. Então, acho que é um privilégio você saber a profissão que você quer e você se sentir feliz, se sentir realizado com aquela profissão, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Às vezes a pessoa está ali com uma coisa dentro dela que ela não sabe, não se descobriu ainda, vai passar 10, 15 anos fazendo uma coisa infeliz, às vezes, né? Ou não Uhum. tendo toda a realização que ela poderia ter. Bacana, bacana essa visão sua. A maioria das pessoas não tem nada muito para isso, só quer ver o quanto que vai ter de retorno financeiro. E realmente não pode ser só o retorno financeiro, né? Ele tem que ter o conjunto da história, né? Fala um pouquinho da questão do trabalhar em equipe dentro da profissão de UX. É importante ter essa coisa de trabalhar em equipe. Como que é essa relação? Como que funciona a pessoa que está desenvolvendo uma experiência do usuário em relação à equipe que está no projeto? Como é que é isso? O papel de UX, né? Ou vamos falar só especificamente de UX agora. Uhum, O profissional de UX ele vem junto com liderança, né? O uhum, cargo de UX é um cargo de liderança, onde você vai orientar outros profissionais num nível linear, né? Vamos dizer assim. Você não está acima de ninguém, mas exige liderança porque você, no meu caso, por exemplo, a gente tem que orientar desenvolvedores, sejam front-enders, back-enders. Só dar uma visão rápida, né? O front-end é aquilo que transforma o UI, né, a interface em algo palpável ali, né? Porque até então a interface é só uma imagem. O front-end transforma aquilo em algo palpável e tem o back-end, que é o que puxa as informações, né, vamos dizer assim, de uma forma bem
esdrúxula explicando, mas o back-end é o que vai trazer as informações para aquilo que o front-end fez, que tudo vai vir do UI e do UX, né? O UX vai estar lá na base de tudo, é o que vai orientar como as coisas devem ser. Então, é impossível você orientar alguém sem saber lidar bem em equipe, né? Então, por isso que eu falei lá atrás que é uma profissão que exige essa sabedoria de conviver em equipe, porque você tem que estar lidando com outros profissionais o tempo todo, você vai ter que estar tirando dúvidas, além de lidar com profissionais, vai ter que lidar principalmente com pessoas, né? Geralmente você vai ter conversas diárias, reuniões, longas reuniões com donos de produto, né? Os POs, que a gente chama, ou gerentes de produtos, PMs. Então, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber entender as necessidades das pessoas, né? Então, é muito importante saber lidar em equipe e, principalmente, ter empatia com profissionais ao seu redor e não só com as pessoas, com os usuários que você pretende afetar. Legal, faz sentido. E fala um pouquinho do software, então, agora, né? Agora na coisa prática. Como que você faz isso? Eu uso um computador, obviamente, né? E quais são os tipos de software que você precisa para desenvolver essa experiência do usuário? Então, no tópico anterior eu falei um pouco especificamente sobre UX, né? Agora eu vou falar sobre a parte mista, que hoje anda lado a lado, né? Que é UI e UX. UI, para quem não sabe, é User Interface, então é a interface do usuário, né? E o UX é User Experience, então a gente tem a interface do usuário e a experiência do usuário, e elas caminham lado a lado. Hoje, geralmente, um profissional de UX vai fazer os dois, dependendo da empresa, né? Mas empresas grandes geralmente contratam um profissional de UX somente para focar em UX e não também em interface. Mas hoje, para um pouco da parte de UX, você vai ter aí que usar alguns programas para a parte de wireframe, para a parte de criação de fluxo. Esses programas podem ser o Azure, né? O Azure, que é um programa para criação de wireframe. Você também tem o Balsamiq, também é um programa para criação de wireframe. O Balsamiq ele pode ser usado totalmente pelo navegador. Você vai ter o MindNode, que é um programa para criação de fluxo, que é um que eu uso bastante. O Miro, ele é um... Eu estou falando programa, mas a maioria desses produtos, né? Eles podem ser usados também pelo navegador, então você não vai precisar instalar um programa. Inclusive, o principal programa que eu uso hoje, que é o Figma, ele pode ser usado pelo navegador. Eu já utilizei ele, inclusive, várias vezes pelo meu celular. Então, não necessariamente eu precisei de um computador nesse momento para utilizar, mas é fundamental que tenha um computador para ter uma performance um pouco melhor. Mas, no geral, as ferramentas que a gente pode usar, vamos falar um pouco sobre interface. O Sketch, ele é especificamente para Mac, então ele não é tão acessível. Você só vai conseguir usar ele num computador da Apple. A gente tem o Figma. O Figma, ele é super acessível. É um programa que está aí há 5 anos, se eu não me engano. Ele pode ser usado no navegador, é o único que pode ser usado no navegador. Ele funciona tanto em Windows quanto em Mac. E a gente tem também o Adobe XD, que é um programa da Adobe, né? A Adobe comprou esse programa no começo, era para ser o Project Comet. A Adobe adquiriu esse programa e hoje é um produto da Adobe. Ele também é bem acessível. A gente também tem o Framer. O Framer é um pouco mais avançado, para quem pretende ter uma entrega muito mais refinada, né? Muito mais alinhada com o padrão que vai ser entregue pela equipe de desenvolvimento. Além disso, a gente tem o InVision Studio, ele está um pouco esquecido, já usei ele várias vezes, porém a própria InVision, que é a produtora, não deu muita atenção para ele, não tem dado muita atenção para ele. Então, acho que o principal hoje, o mais acessível é o Figma. Você consegue acessar ele gratuitamente, você consegue criar os projetos nele gratuitamente. Ao contrário do Sketch, que você tem uma versão de teste. E a partir disso, ele é caro.
é um produto caro, ele já vem para um grupo um pouco mais específico, né, que são usuários de Mac. E o XD, que ele também é gratuito, você também consegue iniciar os projetos nele de forma gratuita, mas todos eles têm a parte paga, que quando você fala de um projeto maior, com bastante membros na equipe, você é bem necessário que você acabe pagando aquele produto, né? Desses três, hoje eu uso mais o Figma. Como eu falei, eu já usei ele no celular. Eu tenho um celular parado que eu consigo conectar, que é o que eu estou usando agora, inclusive, que eu consigo conectar um cabo HDMI nele, um teclado e um mouse, e eu consigo abrir qualquer coisa nele como se fosse um computador. E o Figma roda até que tranquilo nele, então numa emergência pode quebrar um galho, não foi o caso, mas é uma coisa que é um ponto bem grande para o Figma, né? Mas no geral é bem acessível, não vai exigir muito processamento, memória. Então, com um computador aí de 1.500, R$ 2.000, você consegue fazer umas coisinhas. Então, não precisa de um investimento tão pesado. Claro, né, que ajuda, né, você ter uma máquina com uma potência maior, mas não é uma profissão que vai exigir equipamentos ultra tecnológicos, como, por exemplo, edição de vídeo ou edição de imagem, né, fotografia, ou edição, música, áudio, né, audiovisual, vídeo, qualquer coisa desse tipo. É bem acessível. Legal, legal. Bom, o nosso tempo já está esgotado, hein? Já chegamos em 30 minutos. Olha, Poxa. tem mais alguma coisa que você quer completar? Uma mensagem que você quer deixar para quem se interessou por essa profissão, Guilherme? Eu queria falar uma coisa mais para quem é pai, né? Para quem é mãe, para quem é pai. Incentivem seus filhos, incentivem suas filhas. Não estou falando de forma financeira, não, mas eu acho que a parte lúdica, brinque de formas criativas, isso vai despertar um lado emocional, vai criar essa sensação essa necessidade, né, de algo mais lúdico, algo mais criativo. Não forcem seus filhos a fazer algo que só porque você quer. E para quem não é pai, para quem não é mãe, nem sempre a gente vai se identificar com alguma coisa, mas é muito importante a gente tentar. E a gente, hoje, felizmente, a internet está aí para a gente aprender muita coisa. É muito fácil começar. E se você tem interesse, comece, tente, começa do zero, aceite críticas e uma hora você vai alcançar um objetivo, seja ele qual for, seja nessa profissão, seja em outra. Mas se for na área de tecnologia, é muito fácil de começar hoje, basta querer. É isso. Bacana, bacana a sua mensagem, Guilherme. É isso mesmo. As oportunidades estão aí, né? Para quem quer correr atrás e fazer acontecer, vai encontrar o caminho. Tem que só ficar atento, ficar alerta, abrir a cabeça para as oportunidades que estão aí, pesquisar, né? Antigamente não tinha o acesso à internet, era no jornal, você tinha que ver, pesquisar trabalho no jornal. Hoje está tudo Ler muito um mais livro. fácil, no livro, Hoje você entra, vê as vagas, você vê os cursos, faz cursos gratuitos, como você mesmo disse. Então, são grandes oportunidades, né? Então, para a pessoa que está aí, ainda não sabe o que quer, está pesquisando, essa área de tecnologia, então, é algo que vem ainda com uma demanda muito forte. Tem cursos rápidos, né? Tem cursos bem rápidos que a pessoa praticamente já sai trabalhando, né? Porque tem tanta gente, tanta empresa precisando de pessoas, né? E tanta gente aí precisando de trabalho. Às vezes a pessoa não está enxergando, não está olhando, está na frente dela, mas ela não consegue ver. Então, o objetivo dessas entrevistas é a gente mostrar isso para as pessoas, né? Mostrar que existe sim oportunidade mesmo durante as crises, as dificuldades que se vive no mundo, né? Então é isso. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pelo teu trabalho que você faz, crescendo cada vez mais, melhorando aí a sua vida a partir do teu trabalho, né? E esperamos aí que dê tudo certo, que você continue crescendo e se desenvolvendo, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo, obrigado a todos que acompanharam até aqui. E um forte abraço e boa sorte aí. Valeu. Obrigado, gente. Então, dando continuidade, em breve teremos
mais uma entrevista com profissionais que atuam em funções que a gente vê um futuro na carreira. Obrigado, até a próxima.